O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, está preparando negociações entre Putin e Zelensky neste momento. Donald Trump está se esforçando para mediar negociações entre os presidentes da Ucrânia e da Rússia. Afinal, o prazo final que o presidente dos Estados Unidos da América deu a Putin para fechar um acordo de paz com a Ucrânia termina já nesta semana. E é para isso que Trump está enviando seu emissário Steve Witkoff para Moscou e o general Keith Kellogg para Kiev. Além disso, ambos os enviados especiais estarão nas duas capitais ao mesmo tempo e claramente vão coordenar remotamente a preparação das negociações entre Moscou e Kiev. O Kremlin já confirmou o encontro de Witkoff com Putin e declarou que o ditador russo está pronto para negociações diretas com Zelensky. Mas, como sempre, impuseram novas condições. No entanto, em Washington insinuam que as negociações podem ser indiretas, por analogia com as negociações entre Israel e Hamas. É exatamente para isso que Witkoff e Kellogg estarão em Moscou e Kiev ao mesmo tempo. Embora todo esse processo de preparação para as negociações esteja sendo dificultado agora pela posição da China e da Índia, que até o momento não tem pressa em recusar publicamente a compra de petróleo russo, mesmo diante das ameaças de Trump de impor tarifas de 100%. Bem, foi exatamente nisso que se baseou a principal aposta da pressão de Trump sobre o Kremlin. Neste episódio, discutiremos a preparação nos bastidores para as negociações, suas possíveis direções e desdobramentos. Sou Alexei Petty. Hoje é 4 de agosto. A seguir, falaremos sobre tudo em ordem. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe seu like, escreva qualquer comentário e não se esqueça de se inscrever no meu canal do Telegram, Petty News. O link para ele está na descrição deste vídeo. Então, na equipe de Donald Trump, neste momento, estão trabalhando ativamente na tentativa de realizar negociações indiretas entre Putin e Zelensky. O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, confirmou que seu enviado especial, Steve Witkoff, irá à Rússia esta semana. Durante uma conversa com jornalistas, Trump disse que Witkoff pode visitar a Rússia na quarta ou quinta-feira. Além disso, segundo Trump, foram os russos que pediram a visita de Witkoff antes do prazo final de 10 dias dado por Trump a Putin. A seguir, uma citação de Trump. Witkoff talvez vá. Acho que na próxima semana, na quarta ou quinta-feira, talvez vá para a Rússia. Eles gostariam de vê-lo. Eles pediram para que ele se encontrasse com eles e vamos ver o que acontece. Trump também repetiu novamente que se a Rússia não concordar com o cessar-fogo na Ucrânia até o prazo final, ele imporá sanções. No entanto, ele observou que os russos aprenderam bem a contornar essas sanções. Citação: as sanções virão, mas parece que eles conseguem evitar as sanções muito bem. Sabe, eles são personagens espertos e conseguem evitar as sanções muito bem. Então vamos ver o que acontece. Respondendo à pergunta sobre qual seria a mensagem de Steve Witkoff para os russos e se eles ainda podem evitar as sanções, Trump disse que é necessário chegar a um acordo que permita parar a morte de pessoas. Ele lembrou que recentemente foram divulgados dados sobre enormes perdas entre os militares russos, assim como milhares, infelizmente, de ucranianos mortos. Lembro que Trump anunciou a visita de Witkoff a Moscou já na semana passada. Ao mesmo tempo, o embaixador dos Estados Unidos da América na OTAN, Matt Whitaker, declarou que essa visita pode trazer certos resultados que aproximem o fim da guerra na Ucrânia. É importante destacar que já na sexta-feira expira o prazo de 10 dias dado por Donald Trump a Putin para firmar um acordo de paz. E essa visita de Witkoff em 6 ou 7 de julho, bem, já diz muita coisa. Ao mesmo tempo, hoje ficou sabido que o enviado especial do presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, para a Ucrânia, Keith Kellogg, virá novamente a Kiev nos próximos dias. Essa visita acontecerá em meio à aproximação do prazo estabelecido pelo líder americano para a assinatura do acordo de paz, ou seja, até 8 de agosto. E como você pode imaginar, a notícia sobre a próxima viagem de Keith Kellogg a Kiev coincide com a viagem planejada de outro enviado de Trump, Steve Witkoff, a Moscou. E então, como informaram fontes em Washington, a viagem de Steve Witkoff foi proposta pelos russos e aprovada apesar do ceticismo inicial de Donald Trump. Segundo os interlocutores, o presidente dos Estados Unidos da América disse a seus conselheiros que considera essa viagem inútil. Mesmo assim, ele enviou Steve Witkoff para Moscou. Ao mesmo tempo, diante do ultimato de Donald Trump sobre o cessar-fogo na Ucrânia, o Kremlin começou a falar sobre a possibilidade de um encontro entre o ditador russo Vladimir Putin e o presidente ucraniano Vladimir Zelensky. Em particular, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, declarou hoje, cito,
Putin está pronto para se encontrar com Zelensky após o trabalho preparatório em nível de especialistas. Ele enfatizou que, até o momento, o trabalho preparatório para o encontro Putin-Zelensky ainda não foi realizado. No entanto, o Kremlin não descarta a possibilidade de uma reunião entre Putin e o representante especial de Trump, Steve Witkoff, em Moscou, ainda esta semana. Aliás, há uma semana, Zelensky informou sobre avanços do lado russo em relação ao seu possível encontro com o ditador russo Vladimir Putin. Ao mesmo tempo, o Kremlin declarou que é improvável que o encontro entre Putin e Zelensky aconteça antes do final de agosto. Além disso, o embaixador da Ucrânia na Turquia, Nariman Zelial, disse que a Rússia vê a lógica da preparação para o encontro do presidente da Ucrânia, Zelensky, com o ditador russo Putin de uma forma completamente diferente da parte ucraniana. Por isso, como se diz, seria tolice contar agora com a realização do encontro entre Zelensky e Putin nos próximos dias. Mas aqui percebe-se uma tendência um pouco diferente. E aqui quero lembrar como o próprio Steve Witkoff organizou as negociações entre Israel e o Hamas. As duas partes nunca realizaram negociações diretas, mas sempre havia um mediador americano entre os grupos de negociação de ambos os lados. Posteriormente, Egito e Catar atuaram como mediadores. Mas a essência das negociações sempre foi que o lado americano conduzia o diálogo separadamente com Israel e com o Hamas, e depois unificava essas posições em uma conclusão comum. Se fosse necessário, a delegação americana podia transmitir mensagens de um lado para o outro, que eram expressas pela outra parte. Agora vemos que Witkoff e Kellogg estarão em Moscou e Kiev ao mesmo tempo, e seria absurdo chamar isso de coincidência. É óbvio que os americanos podem tentar realizar aquelas mesmas negociações indiretas entre o gabinete do presidente da Ucrânia e o Kremlin. Durante essas negociações é justamente possível discutir todos esses aspectos organizacionais do futuro encontro entre Putin e Zelensky, se isso realmente parecer realista. Não ficarei surpreso se Kit Kellogg e Steve Witkoff estiverem constantemente em contato quando estiverem em Moscou e Kiev, para transmitir determinadas mensagens. E não foi à toa que mencionei o embaixador da Ucrânia na Turquia um pouco antes. Pois bem, hoje Nariman Zelial declarou que a Turquia, antes de tudo, protege os próprios interesses. Por isso, não se deve esperar que ela mude drasticamente sua posição e pressione a Rússia nas negociações de paz para encerrar a guerra na Ucrânia. No entanto, essa posição neutra também tem certas vantagens. A seguir a citação dele, a Turquia entende tudo perfeitamente. Talvez à sua maneira. Nossa tarefa é transmitir nossa posição a eles e explicar certos pontos, mas devemos ser realistas. A Turquia, antes de tudo, defende seus próprios interesses, por isso não devemos ter expectativas irreais em relação a ela. Quanto à sua neutralidade no processo de negociação, eles, por enquanto, cumprem totalmente a função de facilitadores. É justamente o equilíbrio entre o apoio à soberania da Ucrânia, por um lado, e a ausência de pressão aberta sobre a Rússia, por outro, que permite à Turquia servir como plataforma de negociações. Os países europeus, que apoiam quase totalmente a Ucrânia, já não são vistos pela Rússia como uma possível plataforma para negociações diplomáticas. A Turquia, graças à sua posição de dar um passo em direção à Ucrânia em alguns momentos e um passo em direção aos russos em outros, conseguiu a oportunidade de ser essa plataforma. Isso é crucial para todos, inclusive para nós. Eventualmente precisaremos chegar a um consenso e o diálogo é essencial para isso. De modo geral, a Turquia já está praticamente definida como o local de negociação para o encontro entre Putin e Zelensky, caso isso aconteça. Mas aqui surge um problema na forma da Índia e da China, porque ambos os países até agora se recusam a cumprir as exigências de Donald Trump para parar de comprar petróleo russo. O ministro das Finanças dos Estados Unidos da América, Scott Bessent, após negociar com os chineses, declarou: "Os chineses levam sua soberania a sério, não queremos interferir. Por isso, eles prefeririam pagar uma tarifa de 100%. Bem, é uma dica de que eles continuarão comprando petróleo russo. Além disso, Bessent chamou os colegas da China de negociadores duros, embora, segundo ele, a resistência deles não atrapalhe o diálogo entre os países e há todas as chances de fechar um acordo comercial. Mas já há sinais de que Trump está disposto a fazer concessões à China, se ela ajudar a convencer Putin a iniciar negociações para encerrar a guerra na Ucrânia. Quanto à Índia, Washington continua pressionando Nova Delhi e já há os primeiros sinais de que a Índia acabará cedendo. Sobre a Índia e a China não vou me aprofundar aqui, porque já existem episódios separados sobre esse tema no meu canal do YouTube. Se você tiver interesse, acesse e assista.
Em geral, essa questão ainda está em aberto, e não está descartado que ambos os países, Índia e China, estejam apenas esperando o fim desse prazo para entender o quão sério Trump está. Ou seja, todos estão apenas ganhando tempo. Mas a visita simultânea de Steve Witkoff a Moscou e Kita Kellogg a Kiev é um episódio muito interessante que deve ser acompanhado com muita atenção. Vou deixar reticências aqui. Deixe sua opinião e conclusões nos comentários. Inscreva-se, ative o sininho e deixe o like. Por hoje é só. Cuidem-se e até mais a todos.